Enquanto o mundo se preocupa com a Ucrânia, Israel e Gaza, uma guerra muito mais silenciosa acontece aqui, no coração da América do Sul. É uma guerra sem tanques nas ruas, mas com fome, sanções e interesses escondidos. A Venezuela, um país que já foi símbolo de prosperidade, hoje vive uma das maiores crises da história moderna. Um governo autoritário, um povo em desespero e um império observando tudo de perto. Quando os Estados Unidos dizem lutar contra o narcotráfico, será mesmo pela liberdade ou pelo petróleo? A Venezuela está no norte da América do Sul, banhada pelo Mar do Caribe e cercada por Brasil, Colômbia e Guiana. Possui cerca de 28 milhões de habitantes e uma das maiores reservas de petróleo do planeta. São mais de 300 bilhões de barris comprovados. Esse petróleo está concentrado na faixa de Orinoco e no Lago de Maracaibo, uma riqueza tão grande que desperta cobiça e medo em escala global. Mas o ouro negro, que deveria trazer prosperidade, se transformou na maldição da Venezuela. Durante décadas, o petróleo foi o motor da economia. Nos tempos de Hugo Chávez, o país viveu uma era de abundância, financiando programas sociais, exportando petróleo e expandindo sua influência na América Latina. Mas a dependência do petróleo e o controle estatal destruíram a base produtiva. Quando o preço do petróleo caiu em 2014, o país colapsou. A inflação ultrapassou 1 milhão em percentual. O salário mínimo passou a valer menos de $20 por mês e o povo mergulhou na miséria. Com a morte de Chávez em 2013, Nicolás Maduro assumiu o poder, sem o mesmo carisma. Ele consolidou um governo autoritário apoiado pelas Forças Armadas. Sob o seu comando, o país mergulhou em censura, perseguição e repressão. A oposição foi silenciada e a imprensa controlada. Hoje, a Venezuela é um estado militarizado e o governo e a estatal do petróleo é a espinha dorsal do regime. E mais de 7 milhões de venezuelanos fugiram do país, o maior êxodo da história recente da América Latina. Famílias atravessam fronteiras a pé, buscam abrigo em outros países e sonham em recomeçar. A Venezuela, que já exportou petróleo, agora exporta refugiados. Diante do caos, os Estados Unidos decidiram agir. Sob Donald Trump, a Casa Branca anunciou sanções, bloqueios e operações militares navais no Caribe. O discurso oficial era combater o narcotráfico e o terrorismo, mas as evidências mostram outro lado. Uma reportagem da Associated Press, publicada pelo G1, revelou que os ataques americanos a barcos venezuelanos resultaram em mais de 60 mortes. As vítimas não eram líderes de cartéis, mas pescadores e ex-soldados e trabalhadores. O governo americano os chamava de narcoterroristas, as famílias de sobreviventes. Mesmo sem declarar guerra, os Estados Unidos podem agir militarmente. Operações rotuladas como combate ao tráfico ou ao terrorismo dispensam autorização do Congresso. É o mesmo modelo usado em países do Oriente Médio. Muda o nome do inimigo, mas não o interesse. E no caso da Venezuela, o interesse tem cheiro de petróleo. Enquanto Washington aumenta a pressão, Maduro encontra novos aliados. Em maio de 2025, Rússia e Venezuela assinaram um tratado de parceria estratégica, fortalecendo cooperação em energia, defesa e mineração. Moscou deixou claro: qualquer ação militar dos Estados Unidos seria vista como uma ameaça à estabilidade regional. A mensagem foi direta e elevou o clima de tensão no continente. A Rússia não está sozinha. China investe bilhões em infraestrutura e compra petróleo venezuelano com grandes descontos, enquanto o Irã fornece combustível e tecnologia militar. Enquanto o petróleo flui e as sanções se multiplicam, o país se torna o epicentro de uma disputa muito maior, poder global disfarçado de ajuda humanitária.
Entre discursos e tratados, há uma nação que sangra. O venezuelano comum, antes dono de um dos solos mais ricos do planeta, hoje luta para comprar comida. Crianças reviram lixo, famílias vendem o pouco que têm e a esperança se tornou um artigo de luxo. Enquanto potências falam em liberdade, o povo enfrenta a prisão invisível da miséria. A guerra da Venezuela não é feita de bombas, mas de bloqueios, sanções e silêncio. Uma guerra moderna, travada com economia, diplomacia e medo. E enquanto as grandes potências falam em democracia, o petróleo continua a decidir quem vive e quem sofre. No fim, a pergunta permanece: é uma luta pela liberdade ou pelo poder que o petróleo oferece?